Fluminense vence o Colo-Colo por 2-1 e Ganso e Cano brilham para o Flu. Deixe seu like. É por aí. Vamos começar então a falar sobre essa vitória do Fluminense, sobre o Colo-Colo. Jogo com 44 mil pessoas nessa noite no estádio do Maracanã. A gente já tem aqui a formação, né, que iniciou o jogo. Campinho, depois foram feitas algumas alterações. Acho que o que é inegável é que o Marquinhos vem ganhando espaço, vem ganhando a confiança do Diniz e vem correspondendo, né, Mansur? Hoje foi parte importante, mais uma vez, dessa vitória do Fluminense. Criou as jogadas responsável direto pelos 2 gols do Fluminense. O que ele dá ao time? Quando o Fluminense tenta fazer a saída de bola à sua maneira, e em geral ele compromete, ele usa muitos jogadores nessa saída. Por exemplo, no primeiro tempo ele tinha o Martinelli e o Felipe Melo iniciando como os zagueiros. O André, para não perder o André nessa saída, trazia o André entre os dois, fazia os laterais ganhar um pouquinho mais de altura, e ainda trazia por vezes o Ganso, eventualmente até o Lima para participar desses primeiros passes. O que você precisa? Quando você rompe essa saída, ter um jogador com o mínimo de aceleração, de condução de bola, porque você atraiu muitos adversários para te pressionar, e você constrói esse espaço, precisa ter essa aceleração. Ao encontrar o Marquinhos, o Fluminense conseguia ter essa capacidade de acelerar, né? Assim conseguiu o primeiro gol. No segundo tempo, com uma saída de trás, que a bola chega no Marquinhos, ele faz o passe muito espetacular pro Cano desempatar o jogo. Ele deu isso ao Fluminense. Acho só que em alguns momentos do primeiro tempo, o Fluminense não conseguia nem acelerar e às vezes travava o jogo, voltava para reiniciar a construção. O lance que ele consegue quebrar a primeira linha, mas não segue na jogada, às vezes, né? Porque não conseguia achar essas opções de passe tão claras quando o Marquinhos estava bloqueado para receber essa bola mais aberta, retornava para tentar reiniciar, e aí não chegava a se estabelecer em campo adversário. O Fluminense acumulou posse no seu campo defensivo e terminou o primeiro tempo com uma diferença de posse pequena em relação ao Colo-Colo. Porque chamou o Colo-Colo para o campo dele, né? O Jorge Almiron, até meados ali do primeiro tempo, manda a equipe pressionar antes do gol, né? A equipe consegue fazer essa pressão e dificulta, né? O Fluminense, que não é normal, começa a usar o chutão e a bola longa como saída. Começar a acelerar muito a bola longa. O trio de meio do Colo-Colo, com o Pavês, com o Léo Gil e com o Vidal, parecia ter vantagem sobre os 3 do Fluminense nesse setor. E o jogo não engrenava. Eu concordo com o Ramon que o segundo tempo trouxe um Fluminense que conseguia, a partir da alteração, ter essa aceleração, conseguir fazer a sua saída, ao sair jogando, ser pressionado, atrair o adversário, explorar esse espaço e construir chance. O que eu não compreendi, não é dizer que é, por definição, um erro, porque, enfim, aí o jogo que está na minha cabeça ele não vai ser disputado de novo para saber se ia funcionar melhor do que o jogo do treinador. É absolutamente compreensível e costuma ser habitual a alteração do Diniz trazendo homens de meio para a linha de defesa. Ele inicia o segundo tempo com Martinelli e André defendendo a área, como os 2 zagueiros. Lima, Ganso à frente, recua. Lelê com o Cano, os dois Ares e Marquinhos abertos. Ele consegue o 2-1. A partir daí, por mais que o Fluminense fosse melhor time que o Colo-Colo, tivesse melhorado no jogo, é natural que perdendo o jogo, qualquer adversário, especialmente um time que tecnicamente não tem tantos recursos, ele em algum momento vai começar a levantar a bola na sua área, forçar a bola longa, tentar ganhar volume, tentar fazer o jogo acontecer no campo ofensivo. E aí me surpreendeu muito que ele tenha demorado dos 6, quando foi o minuto em que ele faz o 2-1, até os 34 minutos, quando entra o Felipe Andrade, para recolocar um zagueiro no campo. Ele tinha Antônio Carlos, Felipe Andrade e Thiago Santos no banco. E aí o Antônio Carlos ainda entra depois quando o Lelê se machuca, né? Exatamente, na lesão do Lelê, já nos minutos finais do jogo. Nesse período, e não é dizer que só aconteceu por causa disso. No futebol tudo é possível. Mas o que é o jogo? Aumentar as suas probabilidades. É menos provável que numa sucessão de duelos você seja batido com especialistas do que com André e Martinelli. O Martinelli não fez uma partida ruim, aliás, tem algumas saídas de pressão dele. Ele fez boas, uma dentro da área que ele saiu no meio de 4 ou 5, foi muito boa a saída. Só que é um outro tipo de jogo que se desenhava a partir do 2-1. E o Fluminense, entre aspas, leva o empate 2 vezes.
Uma, o Fábio salva, uma bola às costas do Martinelli lançada, que ele não consegue defender. O Vidal finaliza. O Vidal finaliza, né? Meio de vôlei ao contrário. E depois vem o lance que é um detalhe, porque em termos de marcação, o Fluminense foi batido. Tem 2 finalizações, na segunda o Zavala faz o que seria o 2-2, mas houve um toque de mão, correta a anulação. Então, essa condução de jogo do Diniz que eu não entendi. Acho que a alteração para colocar os volantes deu ao Fluminense a construção que ajudou a resultar no 2-1. Só que a partir do momento em que o jogo passou a pedir outra coisa, eu imaginava que antes ele fosse recompor e achei que o Fluminense flertou com um risco ali. A ideia inicial, eu acho que o Diniz pensou, nós vamos ter a bola, o Colo-Colo vai se defender, então faz sentido ter o Martinello já desde o início, né? Só que a partir do momento que você já tem a vantagem no jogo, talvez fizesse mais lógica, né? Quem sou eu para dizer que fizesse mais lógica? Ou talvez tivesse a oportunidade de colocar um outro zagueiro para defender um pouco melhor ali o setor, né? Principalmente na bola aérea, que o Martinelli não é um jogador de grande estatura, né? Nem o André também, né? Não é um jogador tão alto assim. A impressão que eu tive é que ele estava mais preocupado em fazer o terceiro do que tomar um segundo. Então, ele botou o time para frente, deu resultado, né, Mansur? O Fluminense conseguiu ter uma saída mais qualificada de bola, conseguiu aumentar a sua velocidade de recuperação. Eu vejo a escalação do Martinelli, não comparando os dois jogadores, mas similar com o que o Nino fazia, porque o Nino tinha essa saída de qualidade, né? O Nino, a recuperação dele em velocidade, nessa bola em profundidade, é espetacular. É um jogador que, com uma valência que poucos no Brasil hoje têm de recomposição defensiva em velocidade e leitura de jogo. Eu acho que essa ideia do Martinelli ali, começando já como zagueiro, é justamente para tentar aproximar e fazer com que a equipe não sinta tanto o que vem sentindo essa dificuldade, como foi o Thiago Santos, o Antônio Carlos, enfim, o Manuel, quem jogar ali. Eu tenho uma dúvida nessa mudança do Diniz de passar a ser o Martinelli a primeira opção dele de volante convertido em zagueiro e não o André, né? O André sempre deu uma ótima saída de bola pela capacidade dele, mas quando ele foi exigido nas funções de zagueiro, para mim ele tinha dificuldade. Eu não sei se ele entendeu que o Martinelli fosse responder melhor em jogos que eventualmente ele queria ter esse homem com melhor saída, mas que eventualmente fosse precisar, entre aspas, zagueirar mais, que o Martinelli fosse dar uma resposta maior. Eu não sei se essa é a explicação. O fato é que, claramente, houve uma alteração de rota. Eu gostaria de ouvir do Diniz. Exato. Né? Porque a troca de André por Martinelli nessa função, né? Daqui a pouco a gente vai ter a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Não sei se essa questão vai ser feita a ele, mas é algo que realmente também tem bastante curiosidade. Porque se a gente pensar só na questão física, no porte físico, o André, que não é um cara muito alto, mas já tem mais estatura, tem mais porte de zagueiro do que o Martinelli. O Martinelli é um jogador mais franjino, de mais agilidade, né? Então, ao um olhar mais simples, assim, mais rápido, o André parece se encaixar melhor, né? Como um zagueiro nessa função. E o Martinelli, assim como o André, também tem uma ótima saída de bola, né? Então, eu queria entender o porquê, né? Para ouvir do Diniz o porquê dessa preferência do Martinelli e não mais do André quando é exigida essa função de volante zagueiro, né, irmão? É complicado. Tem palpite, não? Não. Eu queria também ouvir da boca do Diniz o que passa na cabeça dele por ele ter feito esse procurando a altura dos dois aqui para poder... Acho que são bem parecidos. Não sei se o André é o quê? 1,83, o André... O André é um pouco mais alto, né? André é mais forte que o Martinelli, né? As fichas que eu achei aqui, os dois têm a mesma altura. Mesma altura? 1,76 m. Nossa, 76 aí? Ainda falei 1,83. Ainda chutei alto, né? Mas eles se compensam na velocidade, né? Na questão da recuperação. Quer ilustrar aqui no quadro tático as mudanças do Diniz? Então, aqui a gente tem o Fluminense que começou, né? Com a sua formação inicial, com a linha de 4 defensores. O que acontecia muito no início do jogo? Por vezes, para a saída de bola, o Marcelo vinha um pouco mais para dentro, o Samuel Xavier ganhava um pouco de altura, o André vinha receber essa bola, o Ganso também baixava, e esse movimento aqui que foi fundamental no lance do gol, que foi o Arias partindo do lado esquerdo para vir aqui para o meio, o Ganso o encontra e ele faz a ligação com o Marquinhos. Voltando aqui para a formação... Mas, Diniz, perdão, Mansur, isso que eu estava falando assim, ó, quando o Ganso desce para recuperar essa bola, se o Arias ficar espetado aberto na direita, olha o buraco aqui na imagem muito que espaço, fica. Né, mano? Porque o Ganso, ele é um jogador para fazer essa iniciação de jogada. O passe dele, hoje ele deu 3, 4 passes. Hoje o Ganso jogou muito. Muito. Então, olha como é que fica um buraco. E falta preencher esse espaço, né? Claro. Ele colocando o Lelê, saiu o Felipe Melo, desceu o André. Ele descendo o Lima ali, mais para frente, pode falar.
ele começa a preencher o espaço, o Fluminense ganha esse jogo no campo ofensivo. E aí começa a ter sua jogada de profundidade, com Ares e com Marquinhos. A primeira troca no intervalo, né? Lelê pro campo, Felipe Melo saindo. E aí, essa é a formação defensiva do Fluminense, com o Lelê se juntando ao Cano. Basicamente, quase um 4-2-4, né? Quando na hora de defender, esses homens aqui participando um pouco mais, retornando, fazendo 2 linhas de 4. Essa foi a primeira troca. E essa troca acontece no intervalo. Com 6 minutos, o Fluminense faz o 2-1. O Diniz só vai voltar a mexer aos 34, quando ele troca. E aí tem uma questão, provavelmente física. Ele coloca o Terence. Sai o Ganso. O que, em tese, a princípio não muda. E aí sim, ele coloca o Felipe Andrade, tira o Cano do jogo. Felipe Andrade vem compor a defesa. O André dá um passo à frente e o Fluminense volta a ter como base, entre aspas, um 4-3-3, como ele começa o jogo. Já tinha tomado alguns sustos no jogo. E aí, após esses sustos, vem uma outra alteração. Primeiro o Antônio Carlos, né? Devolvendo o Martinelli ao meio e tirando do jogo o Lelê, que sai machucado, né? E a entrada do Cauã Elias. E a saída do Lima. E aí o Fluminense volta a ficar composto assim. E aí ele termina o jogo com 2 zagueiros especialistas. Para tentar... E aí, como o futebol não tem regra, no último lance do jogo, com 2 zagueiros especialistas, o Zavala tem uma cabeçada, vence um duelo aéreo, tem uma cabeçada e dá o último susto no Fluminense do jogo. Agora, é curioso, né? A gente falou sobre quando sai o segundo gol do Colo-Colo, né? Que depois foi anulado. Se a gente pensar a maneira como a jogada se desenrola, é o Martinelli quem acaba perdendo a bola na saída, né? O jogador do Colo-Colo toma a bola dele, a bola vem nas costas. Então a defesa não estava postada, né? Não foi Pizarro no final. Na última jogada foi Pizarro. Mas o segundo gol do Colo-Colo acaba saindo numa saída de bola do Fluminense em que o Martinelli perde a bola, né? Num carrinho do jogador do Colo-Colo e acaba saindo o lance pela direita até o Zavala. Mas é que fazer o gol. Quando a gente tiver a imagem, a gente vai observar. Já na primeira, existe um lançamento para uma disputa, o Fluminense recupera, o Martinelli tem 2 vezes, dê a saída de bola, tem o desarme, ele recupera a bola e é desarmado mais à frente. Desde o primeiro momento, a linha defensiva do Fluminense está toda desmontada. E quando o Martinelli perde a bola, você tem só 2 homens defendendo a área. Um deles, se não estou errado, um deles o Lima e o outro o Samuel, que veio do lado direito para fazer essa cobertura por dentro. Para um time que tem a vantagem no jogo, àquela altura, a linha defensiva está muito desestruturada. Muito exposta. Fato é assim que uma coisa acho que melhorou no Fluminense em relação aos últimos jogos é a produção ofensiva. Sem dúvida. Né? Voltou a produzir, né? Produziu mais hoje, criou oportunidades, podia ter feito um placar mais elástico, assim como também poderia ter tomado um empate, porque defensivamente, de novo, o time sofreu e não mostrou aquela consistência defensiva de outros momentos da temporada passada, né? Quando o Fluminense tomava poucos gols em principalmente na primeira metade do ano, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Fluminense era um time que tinha uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Depois, no final do ano, deu uma desandada um pouco na maionese nesse aspecto. Mas, de novo, tem sofrido um pouco com isso, né? Mas, assim, não sei se o Ramon concorda... sempre que tem essa crise de resultados, agora com o Fluminense, mas em geral com os times do Diniz, surge o mesmo debate. Tem que mudar o jeito de jogar. Não adianta, como se não tiver... Né? A gente, por vezes, cria uma expectativa de que treinadores abandonem tudo que eles acreditam por causa de uma crise de resultados. O que provavelmente traria mais confusão e dúvidas ao elenco do que propriamente convicções. Com certeza. Né? A questão é a execução desse modelo. É você aprimorar a execução desse modelo. Porque outros planos, o Diniz, inclusive, já empregou no Fluminense. O Fluminense joga boa parte do segundo tempo com algo que ele já fez no ano passado, que é ter 2 pontas abertas, não necessariamente 2 pontas aglomerando do mesmo lado. No primeiro tempo, o Aras flutuava para encontrar o lado do Marquinhos, faz o gol, sai assim, o primeiro gol do Fluminense. Mas agora... existe uma alternativa e existem outras alternativas na forma de jogar do Fluminense sem abandonar a ideia central. Você não precisa romper com tudo que você acreditou em nome de uma sequência de resultados e de um momento que é de instabilidade. O Fluminense está retomando uma temporada também. Né? O Fluminense voltou mais tarde do que os outros, preparou menos, teve uma Recopa que ele precisava ganhar
Dois jogos difíceis. E era a LDU que estava engasgada no histórico do clube, da torcida. Eram importantes aqueles jogos para a torcida, para a comunidade em torno do clube. Aqueles jogos eram importantes. Isso é importante. O Fluminense dá alguma resposta. Não foi uma exibição espetacular, mas já melhorou, pelo menos na parte ofensiva. O Fluminense melhorou e fez o suficiente para ganhar do Colo-Colo. O Fluminense vai a 4 pontos agora no seu grupo nessa fase da Libertadores. Estou dando uma olhadinha aqui na hashtag Troca de Passes, 2 mensagens rápidas aqui, ó. Felipe Brasil, apesar da vitória, o Fluminense de 2023 ainda não deu as caras em 2024. Segue o problema crônico da zaga. O Amarildo diz, a verdade é que o Diniz gosta de inventar, né? Por enquanto está dando certo, colocando o Martinelli na zaga. E o La Resistance Rojo, tem uma mistura de francês com espanhol aqui, ele diz... Por favor, falem do Diniz e sua teimosia. Sorte não ganha jogo sempre. Não é sorte, né? É competência também, o meu caro... não vou repetir o seu nome. Acho que é mais convicção do que teimosia. Claro. Vamos fazer o seguinte, se a torcida do Fluminense tem gente reclamando, o Fluminense venceu, né? Imagina a torcida do Grêmio, né? Porque é o que aconteceu hoje lá na Arena